Muito boa noite a todos que estão aqui conosco hoje aqui na nossa casa do Ivon Costa e vocês também que nos assistem através do YouTube e através do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos no mês de celebração, de comemoração da fundação do Centro Espírita Ivon Costa. E para a noite de hoje nós temos um convidado de Uberlândia. Então, a nossa palestra será transmitida para todos aqui hoje, mas antes de iniciarmos e convidarmos o Vitor Hugo para estar aqui, através do YouTube e do Face e no telão para vocês, nós vamos fazer uma leitura e uma prece, e eu vou convidar, então, o Daniel para fazer isso para nós. Boa noite a todos. Vamos fazer uma leitura aqui do livro Vida Feliz, o Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Sê sábio, investindo no futuro. O que ora te acontece resulta do passado que não podes remediar. Mas aquilo que irá suceder depende do que realizes a partir de hoje. Enquanto recolhes efeitos de ações passadas, estás atuando para consequências futuras. Conforme semeares, assim colherás. A tua fatalidade é o bem. Como atingi-lo será opção tua, mediante ação rápida ou retardada e contramarchas. Ninguém está fadado ao sofrimento. Este é o resultado da escolha errada. Investe no amanhã e serás feliz desde hoje. Então, com essa leitura, vamos elevar o nosso pensamento, agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos espíritos protetores, mentor de nossa casa, de Ivon Costa, por este momento, por esta hora de reflexões, e pedimos, Mestre, pelas inspirações, junto ao nosso irmão palestrante da noite, que aqui se encontra, trazendo na sua palavra o carinho, o entendimento, o consolo, que possam ser úteis para cada um de nós, na nossa caminhada, para vencermos as nossas dificuldades em busca da nossa evolução. Pedimos, Mestre, a sua paz, o seu amor, que possa reinar junto a todos os corações que aqui estão presentes, presencialmente, virtualmente, e também por aqueles que não puderam estar, que possam sentir e perceber as suas boas vibrações em seus lares, em suas mentes, em seus corações. Muito obrigado, Mestre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então, nossa boa noite, né? Nossas boas-vindas para o Victor Hugo Guimarães, o menino, né? Ele é natural de Carmo do Paranaíba e filho de pais espíritas, hoje residindo em Uberaba, trabalhador da Casa Espírita Esperança e Amor, onde desenvolve trabalhos assistenciais e está conosco, né? Victor Hugo, nossas boas-vindas para você. Estamos muito felizes com o seu tempo aí dedicado para estar conosco aqui, virtualmente, mas em corações unidos, temos a certeza disso, e que Jesus te inspire, te abençoe, né, com as suas palavras da noite. Muito obrigado pela presença. Uma ótima noite a todos, os encarnados, desencarnados, os que nos acompanham online nesse momento, aqueles que nos acompanharão posteriormente, aqueles que estão aí presencialmente no centro. É uma alegria perceber essas atividades retornando, se adaptando às novas realidades, né? Estendendo aí a informação, extrapolando as paredes materiais e atingindo uma rede ainda mais extensa de corações. Com
o coração preenchido de gratidão, desejamos que o nosso anjinho da guarda, os espíritos de luz, conduzam o nosso espírito, que eu possa ser instrumento, que da minha intimidade, da minha alma, guiado pelo alto, eu possa trazer aqui a mensagem da noite com muita alegria e com muito amor. Que todos se sintam acolhidos e amparados pelo Mestre nessa noite. Hoje nós temos o intuito aqui de comentar sobre uma mensagem de Emmanuel, né? Sempre nas nossas atividades, nós trago os ensinamentos propostos por Jesus através de Emmanuel, e no livro Ceifa de Luz, no capítulo 11, nós vamos recolher ali uma lição bastante significativa e expressiva. Aqueles que não conhecem Emmanuel, benfeitor de Chico, né? Ele tem uma coleção chamada Fonte Viva, composta por 5 livros principais: Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz, Vinha de Luz, Pão Nosso, né? São as 5 obras que compõem essa coleção, que tem uma estrutura, as mensagens como todas, elas têm uma estrutura semelhante, né? Todas elas giram em torno de um versículo, e a partir desse versículo as coisas acontecem. Emmanuel traz um título, traz igualmente um comentário. E a gente vai trabalhar aqui hoje uma mensagem, né, que ela está, o versículo central está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Paulo diz algo bastante expressivo, né? Diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Essa é a fala de Paulo, na qual Emmanuel, compreendendo a essência do pensamento paulino, né, traz essa mensagem com o título A Riqueza Real. A Riqueza Real. Nosso desejo, então, é pensarmos um pouquinho sobre essa riqueza real que aqui Emmanuel vai trabalhar, né? E o primeiro detalhe que a gente gostaria de abordar em relação a essa mensagem se trata, porque Emmanuel, ele é um artesão, né? Quem já fez artesanato sabe, é um trabalho, é uma atividade cuidadosa, é dos detalhes, porque é os detalhes que vão fazer toda a diferença, vão mostrar a beleza, a qualidade ali do serviço feito. Então, Emmanuel, ele nunca, desde os títulos, ele já nos ensina bastante, já propõe lições muito grandiosas. E, através das lentes da doutrina espírita, a gente vai aprofundando, assim, no Novo Testamento, né? Que se reveste de tamanha beleza, extraindo tanta coisa boa para a nossa vida, para a nossa marcha evolutiva, para as nossas necessidades. A riqueza real, né? Quando a gente ouve esse título, o que que a gente pode pensar? Emmanuel vai falar de uma riqueza verdadeira. Mas será que existe uma riqueza falsa, né? Poderia ser uma primeira pergunta que a gente levanta aqui sem conhecer a mensagem, né? Será que existe uma riqueza falsa? Que, se, que seria essa riqueza real? Sob qual perspectiva? Quando a gente está na escola, no ensino médio, que a gente, acho que no 9º ano a gente já começa a ver isso, mas mais precisamente no ensino médio. A gente começa a ver lá na física uma questão chamada ponto de referência ou referencial, que inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, sob o título Ponto de Vista, que é uma mensagem lindíssima e profunda de Kardec, que ele vai como que pensar esse conceito aí, trabalhar sob a lente do espírito imortal, né? Normalmente na escola a gente vê o seguinte exemplo, né? Uma pessoa que está sentada num banco e vê um ônibus passar cheio de gente, né? Ele poderá dizer que essas pessoas estão em movimento ou estão paradas? Elas, essa pessoa que está olhando, né, para ela, a gente pode dizer,
as pessoas estão em movimento ou estão paradas? Porque se a gente observar dentro do ônibusinho, as pessoas mesmo não estão fazendo nenhum esforço. Mas, para quem está de fora do ônibusinho olhando, né, essas pessoas parecem em movimento. Então, a depender do referencial, né, do olhar de quem está de fora do ônibus está em movimento, mas quem está dentro do ônibus estão parados, não estão fazendo nada. Quem está se locomovendo é o ônibus. A depender do referencial, nós vamos tirar as nossas conclusões. Nós vamos traçar as nossas perspectivas, as nossas opiniões. Kardec, por exemplo, ele faz essa questão, né? Quando a gente avalia a vida sob a perspectiva da unicidade, né, sob a perspectiva material, as coisas vão ter detalhes, a gente vai poder compreender as coisas sob nuances diferentes, né? Porque quando nós tomamos como base a existência material como sendo uma parcela diante da eternidade, né? Da imortalidade. A existência como uma pecinha desse quebra-cabeça chamado imortalidade. A gente, então, muda a conversa, né? O que a gente dá de peso, né? O peso que as coisas têm, quando o nosso referencial é um e quando o nosso referencial é outro, vão mudar. Se eu estou baseando a minha vida no referencial da imortalidade, a riqueza real para mim vai ser uma, e a riqueza falsa talvez vai ser outra. Se eu estou tomando como base, né, a vida material como sendo a principal, a riqueza real vai ser uma. E a riqueza falsa talvez vai ser outra, aquela menos importante. Isso é só a gente olhar para o mundo para a gente se dar conta, né? A gente vai perceber, será que o mundo hoje construído, sedimentado, ele tem qual referência? Né? Porque a partir do referencial, a gente vai edificando as coisas. Perspectivas, projetos, planos. Você chega na Terra, qual que é o seu projeto de vida? O que que você espera que aconteça? Quando a gente vai simplesmente sobre a base material, né? Sobre a vida material, o que que a gente às vezes pensa, né? Preciso, né, estudar, trabalhar, ter uma família, é, por exemplo, né, comprar um apartamento que seja, ter carro. E aí a gente vai alargando os projetos, que não são desprezíveis em instante nenhum, né? Reconheçamos aqui o valor que possuem. Mas se a gente tão somente se baseia na materialidade, na perspectiva, a gente já condiciona a nossa mente a pensar no conforto material, porque o que está no pano de fundo dos nossos sonhos é a realização material aqui na Terra. Mas se a gente caminha nessa reflexão com vistas à imortalidade da alma e essa vida como uma pecinha do quebra-cabeça, né? Aí já muda, porque aí a gente já começa a entender, poxa, né? O ápice da minha realização não se dá agora. Eu estou numa peregrinação, estou numa viagem, aqui é um ponto de parada, né? Aonde a gente vai, é tipo quando você vai, eu nunca fiz cruzeiro, mas eu já ouvi história de quem fez cruzeiro, né? Eu acho muito chique. Que aí o naviozinho vai passando, às vezes ele fica ali, né, no porto de alguma cidade, aí o pessoal desce, conhece ali, depois volta. Eu acho que tem viagens aí previstas desse jeito. Me corrijam se eu estiver errado. Mas imaginemos, o espírito, ele vai tendo as suas paragens, e nessas paragens vai aprendendo. E a depender do referencial, né? A depender do referencial, a gente vai, né, traçando projetos e metas. E aí, sob a ótica espiritual, a gente já começa a pensar, poxa, né? Tô vindo aqui não é à toa, vou ter que me atentar, né? Os deveres fundamentais, primeiro os familiares, não vim nesse lar à toa. A gente, né?
espero poder profissionalmente fazer alguma coisa para amparar e ajudar no mundo, né? Ser útil à comunidade que tanto me ajuda e me fornece amparo. Espero sair daqui melhor, mais consciente, errando menos. Então, muda um pouquinho. A nossa conversa vai para uma outra direção. Por isso, nosso esforço aqui de introduzir bem essa parte, porque vai nos dar base, e é, esse título é bastante sugestivo, né? Esse título é bastante sugestivo para a gente, riqueza real. Emmanuel aqui, será sob qual ponto de vista que ele está trabalhando? Sob o ponto de vista da unicidade ou da imortalidade? É o que a gente vai ver. Eu vou ler a mensagem como um todo, né? Não sei se todo mundo tem noção, mas vamos aqui lê-la para que a gente possa pensar nisso. E a gente possa ir igualmente procurando rever a nossa vida, as perspectivas que a gente tem adotado, que para nós seria essa riqueza real. Então, vamos lá. Emmanuel começa dizendo assim: cada criatura transporta em si mesma os valores que amealha na vida. Cada criatura transporta em si mesma os valores que amealha na vida. Os sábios, por onde transitam, conduzem no espírito os tesouros do conhecimento. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carregam consigo os talentos da simpatia. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos da boa-fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmos a energia do bom ânimo. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. A riqueza real, e aqui Emmanuel define, é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou. Por isso mesmo, né? Então, a gente poderia dizer que a mensagem ela tem duas partes. A primeira, Emmanuel está falando sobre a riqueza real, mas ele também vai nos alertar sobre a riqueza falsa. Então, se a gente observar que até então ele falou, né, da caridade, da resignação, da coragem, da boa fé, da sinceridade, da boa vontade, da bondade, da sabedoria. São as riquezas que ele aqui nos trouxe para a gente examinar. São dádivas divinas que Emmanuel trouxe para a gente examinar, né? E ele diz aqui nessa primeira parte que a gente assentou aqui, a riqueza real é atributo da alma eterna. É uma qualidade da alma eterna. Permanece incorruptível naquele que a conquistou. O que a gente vai conquistando no decorrer dessa grande peregrinação, né? Como a gente vê aqui, Emmanuel está trabalhando a perspectiva da riqueza real com vistas à imortalidade, porque ele está, sobretudo, focado na alma que no processo evolutivo, que diante do seu aperfeiçoamento, vai conquistando valores espirituais. E por onde passa, vai semeando essas novas bênçãos, né? Por isso mesmo, e aqui a segunda parte, que é onde Emmanuel já vai falar, né, dessa riqueza falsa ou aparente, dessa riqueza aparente, que só aparece, mas às vezes a gente precisa tomar cuidado. E ele diz:
Por isso mesmo, reconhecemos que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero, valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das reencarnações. Então, normalmente aqui na Terra, o que a gente coloca, né, como mais valioso, ouro, fama, poder e autoridade. Quando a gente examina sob o prisma da imortalidade, tudo isso são expressões de destaque efêmero, valendo como instrumento de serviço. É importante na Terra? Isso aqui? Sim, né? Tudo isso ajuda a gente na edificação da nossa alma no estágio das reencarnações. O nosso grande perigo e o que a gente tem feito, que nos tem feito assim naufragar, errar tanto, é o quê? A gente se apega a isso como sendo, né, o nosso tesouro que a gente tem. O que há de mais precioso, que é aonde a gente firma a nossa base, né? E aí é que as coisas começam a ficar complicadas. E a gente começa a perceber que é aparente, porque o poder, né, a autoridade, a fama são coisas transitórias. É só a gente observar, às vezes, no próprio, né? Hoje a pessoa estoura no YouTube, aí tem um tempo de ascensão e de repente começa a ser esquecida, e às vezes, né, vai ficando em segundo plano. A pessoa, às vezes, né, recebe um cargo político, fica determinado tempo no cargo, mas depois vai ter que deixar o ossinho, para que outro possa ter a oportunidade de atuar ali igualmente. São riquezas que no mundo são necessárias, né? São posições de aprendizado, mas não constituem riqueza real, né? Porque essas riquezas aqui, elas são corruptíveis. Elas estão sujeitas às transformações do tempo, enquanto as riquezas reais do espírito, elas não estão sancionadas, elas não estão regulamentadas pela ação do tempo. O tempo não nos tira nenhuma riqueza que a gente conquistou. Quando verdadeiramente está bem edificado, e aí a gente até pode pensar em muita coisa, né? Imaginemos, às vezes a gente tem a nossa máscara de bondade, a nossa máscara de humildade. O que que o tempo faz? Ele não costuma respeitar as conquistas que a gente não edificou no dizer de Emmanuel. Então leva tudo, né? E a gente vai podendo reconhecer verdadeiramente o que que a gente edificou e o que que a gente não edificou. Quando a conquista é real, né, nos acompanha, né, nessa jornada, nessa peregrinação, como ferramentas à nossa disposição na construção do bem, na extensão da paz. Emmanuel prossegue. Dessaciado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, esquecendo que há 1000 caminhos sem sombra para buscarmos com o próprio coração e com as próprias mãos a felicidade imperecível. Então, em outras palavras, né, o que ele está propondo aqui? A pessoa que ela movimenta tão somente as suas energias em busca da matéria, ela esquece, muitas vezes, porque o que que fica no centro da nossa vida? Né? Aquilo que os nossos desejos elegem. Os nossos desejos elegem. O que eu mais quero é um carro, né? Vamos dizer assim, todas as outras coisas elas ficam paralelas aí, elas ficam na periferia e uma coisa ocupa o centro. Só que muitas vezes, né, por a gente se engessar aqui, com todo cuidado a gente coloca para não desmerecer nenhuma conquista material digna, né, quando oriunda aí da honestidade, mas às vezes a gente fecha a viseira e acaba percebendo
tão somente, né? Tão somente aí esses objetos, essas intenções nossas, esquecendo que há 1000 caminhos sem sombra para buscarmos com o próprio coração e com as próprias mãos a felicidade imperecível. Há outros terrenos, há outros solos nos convocando aí para o trabalho de aperfeiçoamento, para o serviço aos outros, e nessa ação digna, a gente vai descobrindo essa felicidade imperecível. A responsabilidade, diz Emmanuel, deve ser recebida, não provocada. Ou seja, deixemos essas concessões virem por ação das circunstâncias, sem que nós muitas vezes a mentalizemos como as ideais. Deixemos a água do rio fluir e as coisas acontecerem, porque às vezes no curso da vida a gente acaba, ficando obcecado por determinadas coisas e sofrendo um tanto porque elas não acontecem, sofrendo um tanto porque elas não se efetivam. E a gente fica pensando, será? Por que, Deus, né? Por que que as coisas não acontecem comigo? E aí, de repente, alguém alcança e a gente fica mais transtornado ainda, porque a gente queria, às vezes, estar no lugar dos outros, estar desfrutando do melhor aqui. Mas, reconheçamos nós outros, pelas lentes da imortalidade, que o tempo, esse grande companheiro, ele vem nos ajudar a percebermos a ideia da imortalidade. A ideia da imortalidade. Quanto mais baseados nós estivermos na transitoriedade, mais a gente vai passar, às vezes, por alguns padecimentos. É preciso mudarmos um pouquinho o foco, a direção. Muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciando a morte entre malfeitores. Entretanto, o Divino Mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando amor e humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. Então, uma mensagem muito simples, né? Muito simples, que a gente já veio destacando alguns pontos, mas agora a gente parte para explorar aspectos valiosos que aqui Emmanuel no trabalho, né? Tendo em vistas o quê? Que ele objetiva conduzir-nos a pensar sobre como nós temos conduzido as possibilidades da vida material, como a gente tem vivido a experiência na Terra. Ela tem se dado numa perspectiva que a gente pensa, né, e age como se nós fôssemos o corpo, ou se a gente tivesse um corpo. O corpo fosse como uma roupa para o espírito, ou como se de fato, né, o espírito ele ficasse em segundo plano e a gente ficasse mais feliz com a roupa, né? Que Emmanuel nos leva aqui nesse percurso que ele foi fazendo, pontuando os aspectos que foi pontuando, ele nos chama para a gente avaliar a experiência terrena. A experiência terrena, em que nós somos convocados a objetivos lindíssimos. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Para que a gente está aqui? Né? E os Espíritos vão dizer, para a gente evoluir, ocupar a parte que nos cabe na criação. Ou seja, a gente não vê aqui, né, sem já objetivos bem definidos. Todos nós temos aí projetos superiores a cumprir, que vão em equilíbrio às necessidades materiais acontecer. Mas nós não podemos perder a essência, porque a gente, muitas vezes, nas nossas buscas, a gente tem perdido a essência da coisa, por causa dessa nossa fome desenfreada por, reconhecimento, por visibilidade, por tanta coisa que hoje tem assediado a mentalidade popular. E o nosso cuidado aqui
diante do Evangelho, por exemplo, do Mestre, nós vamos encontrar 4 posições essenciais. A gente tem os adversários, que são os opositores. Na época de Jesus, né, os que se fizeram opositores foram os fariseus. A gente tem, igualmente, a multidão, né, e aí a gente vai percebendo um crescente. Os adversários são aqueles que eles acompanham Jesus, mas para tentar pegar algum detalhezinho ali e falar assim, te peguei, né? Tentavam o Cristo o tempo inteirinho, estavam em oposição. Eles, eles ficavam atrás de Jesus, mas não com o objetivo de aprender com ele, mas de atacá-lo. A multidão, depois, que é o próximo, né, o próximo personagem, vamos dizer assim, a próxima representação, a que define essa multidão, ela está relacionada às pessoas que acompanham Jesus, né? Estão acompanhando ele nos milagres, né? Como beneficiários, pessoas que estão recebendo, né? Elas são a maior parte, vamos dizer assim, né? Os poucos miúdos vão ficar para os 2 últimos que a gente vai falar, mas a maior parte está centrada aqui nessa multidão. A gente vai ter também os discípulos, que é esse que sai da multidão e fala assim, eu quero ter intimidade com Cristo, porque eu quero aprender com ele. E o apóstolo, que seria aquele que saiu da multidão, que aprendeu na condição de aluno e que agora se ergue aí como enviado, porque já solidificou esses valores e pode consolidá-los. No mundo de hoje, a gente tem a multidão aí, né? A gente está sempre em busca dos benefícios, das situações mais vantajosas, daquelas que, sob a ótica material, elas podem ser as mais adequadas. Mas certifiquemo-nos, né? Nós já viemos tantas vezes, já lutamos tantas vezes por causa disso. Será que não está num ponto, o de hoje, né, de reavaliarmos a qualidade da essência da vida que a gente tem buscado? Como que verdadeiramente a gente tem estruturado esses projetos, essas buscas? Porque essa riqueza real, né, a gente vai adquirindo ela à custa do esforço, do empenho. Não acontece do nada. Quando a gente vai, por exemplo, a parábola dos talentos. O Senhor deu a cada um conforme a própria capacidade. Mas para ser capaz, né, o que é o espírito, né, capaz? É aquele que, de certa maneira, já foi solidificando, amadurecendo, reconhecendo a sua condição, trabalhando aí para o seu aperfeiçoamento. Capacidade em sentido espiritual, né, é aonde você está nessa escala evolutiva, mais próximo do Criador, um tanto mais distante. Como que está? Porque quanto mais afinizado com a paternidade divina, quanto mais sintonizado com os objetivos superiores, mais nós temos condições de recebermos aí essas dádivas divinas que vão nos permitir na Terra alguma coisa realizar em matéria de bem. É preciso, sobretudo, né, avaliarmos a qualidade dessa experiência. Esse é uma das lições importantes que a gente extrai aqui dessa mensagem, a riqueza real. A avaliação da qualidade da vida que nós estamos tendo. Quanto de essência ela está tendo. O que tem sido, na verdade, né, objeto das nossas ambições. Possuir aqui realmente é muito bom, né? Os espíritos, por exemplo, quando vão falar na lei de conservação, que é a lei que vai falar sobre esse instinto de buscar a nossa sobrevivência, né?
as melhores condições, eles vão falar que Deus não só nos trouxe para cá, para esse mundo, para a gente evoluir, né? Ele também colocou, depositou nesse contato com a matéria um certo prazer. Então a gente sente prazer em lidar com as coisas, porque além de vir para cá, estar aqui é prazeroso, prazeroso. Mas a gente só não pode perder o foco, aquilo que deve representar o nosso norte. Então a gente vai, né, ter que colocar como alvo alguma coisa. E o Paulo, por exemplo, vai dizer que o nosso alvo é o Cristo. Emmanuel também, na mensagem do Fonte Viva, ele vai trazer essa perspectiva. Coloquemos o Cristo como alvo, espelhemos nele, né? Porque o Cristo, na verdade, representa a sua ponta para Deus, que em verdade deve representar aí o nosso porto seguro, sobre o qual nós vamos ancorar as nossas vidas e a nossa trajetória. Então, a gente vai avaliando esse tanto de essência que está tendo, né? Para qual direção está marchando, porque a gente já caiu e já faliu muito, por causa do dinheiro, por causa da autoridade, por causa da fama. Não, o mal não está nas coisas, tá? Porque a gente ainda não tem a noção de equilíbrio, né? A gente ainda não sabe reconhecer o valor que elas têm. E nós só vamos dando mostras, né, dessa sabedoria, dessa noção de equilíbrio, quando a gente entende que tudo que Deus provê em nosso favor não vem simplesmente para nos beneficiar. A gente começa a entender o valor da matéria quando nós entendemos que tudo, pois quanto nos foi concedido, não veio simplesmente para nos beneficiar. É com essa mentalidade que a gente começa a nortear verdadeiramente o nosso coração. Então eu alcancei determinada conquista material. Muito bom. Mas será muito pobre se para um bem como ela não servir, né? Se para um bem como ela não servir. Porque aquilo que somente é bom para mim, né? A gente acaba formando uma bolha. E aí vai complicando, porque a gente não foi, né, edificado para tão somente atender às nossas necessidades. Deus derrama sua bondade sobre nós, concedendo-nos essas posições e oportunidades, né? A reencarnação ela nos coloca em todas as posições materiais. Para quê? Porque a gente vem rico, vem pobre, vem nessa condição, naquela, no anonimato, em evidência. Tudo isso são posições transitórias que vêm nos falar mais profundamente, né, do uso, qual direção a gente aponta. Será que a gente sabe converter a riqueza material em riqueza real? Será que a gente sabe converter a nossa pobreza material em riqueza real? Porque no frigir dos ovos, né, no fim da caminhada, é isso que vai importar. O quanto a gente conseguiu santificar a experiência material. Por isso que Emmanuel começa com a frase: cada criatura transporta em si mesmo os valores que amealha, que ajunta na vida. A gente vai aprendendo, a gente vai se aperfeiçoando e o nosso espírito vai se enriquecendo. E a partir disso, nós somos convocados a fazer alguma coisa pelo bem comum, a santificar as nossas atitudes. Que eu tenha uma ótima casa, chique, legal, mas pensemos não só a criar a minha alegria, mas também a alegria dos outros.
porque a gente tem vindo, né, e tido experiências, no dizer de Emmanuel, muitas vezes mortas, encarnações e reencarnações de baixo teor espiritual. E aí, de repente, a gente começa a passar por algumas experiências mais difíceis e a gente fica se perguntando o porquê, né? E a vida aponta indefinidamente para um objetivo. Olha, né? Aprendamos sobre tudo, aprendamos sobre tudo a construir com vistas, é, com vistas a edificar no espírito esses valores da alma. Porque a partir daí a gente vai compreendendo uma noção de suprimento. Quando a gente vai se conectando com os propósitos divinos, nós vamos verdadeiramente, no dizer de Jesus, né? Eu sou a videira, vós as varas. Se a gente resolve trabalhar para si mesmo, a gente desconecta do Cristo, porque ele é, sobretudo, alguém que veio trabalhar para a humanidade, que veio estender esses benefícios. A árvore mesmo não desfruta dos frutos, mas aonde, né, ela está plantada, onde está localizada, ela abençoa. É a grande lição da natureza, né? A gente vai aprendendo com os outros, recolhendo os frutos do bem que os outros foram fazendo, porque a gente só está aqui por causa do bem que nos chega, das sementes divinas, né? Estão nos frutos, né? Estão representadas pelos frutos. Imagina, o corpinho material é fruto de cooperação. A casa que a gente mora, né, fruto de cooperação, outras pessoas fizeram, colocaram ali, né? Há um uma intensa cooperação em todo. E se a gente vai compreendendo, né, esse monte de fruto que nos chega, porque essa roupa é fruto do trabalho de alguém, esse óculos é fruto, nós lidamos com fruto do bem a todo momento. O fruto da cooperação a todo instante. Meu celular legal é também fruto da cooperação. Fruto, 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 fruto. Então, a gente vai juntando esses frutos, né? Vai juntando esses frutos. E no fruto já há semente, né? Nos frutos já há semente. E o que ocorre? O que nós somos convocados? A pegar, a acolher essa cooperação, acolher essa assistência generosa da vida e darmos continuidade, a semearmos naquilo que a gente for realizar, naquilo que a gente for fazer. No dizer de Paulo, né? Quando a gente vai embalando nesse movimento, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. A gente vai se conectando à paternidade divina e vai entendendo a lógica da abundância. Porque não falta quando a gente, né, soube recolher da vida os frutos dos esforços, quando a gente aprende a receber, né, as dádivas grandiosas, mas igualmente a gente sabe, né, semear, lançar aí, a gente vai se aperfeiçoando. Em tudo, nós somos convocados para o aperfeiçoamento das nossas vidas. Chega, para finalizar aqui, já não querendo estender mais, mas uma pessoa chegou para o Chico e disse assim: Chico, eu tenho uma casa, tenho carro, tenho família, tenho trabalho, eu, né, tenho mediunidade, eu tenho tudo, Chico, mas eu sinto que está faltando alguma coisa. Eu sinto que está faltando alguma coisa.
Aí o Chico, né, olhou para a pessoa, como que tocado ali pelo Emmanuel, né? Disse assim: ai, meu filho, o que te falta é a alegria dos outros. O que te falta é a alegria dos outros. Porque às vezes a gente vai vivendo rotinas cansativas e superlotadas, esquece dessa sensibilidade, de cultivar a alegria dos outros. Onde a gente passa de forma simples, de forma simples. E aí a nossa experiência, ela vai se tornando um poço de nervosismo, de canseira, de preocupação e de angústia. Porque a gente nunca tem estabilidade. E é a partir da riqueza real que a gente vai sendo preenchido, né? Sendo preenchido. Quanto mais rico, né, a pessoa, mais tranquila ela fica. Imagina na Terra, né? Alguém que é rico, né? O pressuposto seria que a pessoa ficasse mais tranquila. Não, as condições tão boas, né? Sobe o preço dos trem, tem mais dinheiro, abaixa o preço do trem, fica melhor. Quando o espírito seja mais rico, ou seja, amealhou os recursos da alma e desenvolveu os potenciais do espírito, o que ocorre? Porque ele em si já foi amealhando esses tesouros, seja na privação ou no momento da alegria, ele tem para ofertar. E ele igualmente tem a capacidade de receber, porque Deus está conosco, né? Deus nos guia o coração. E apesar das nossas mais, mais infinitas inquietações, é preciso lembrar que é uma providência que nos rege. Saibamos pedir ajuda quando os problemas sobressaltam, aprendamos igualmente a sermos úteis quando a vida nos oportuniza. Acolhamos a misericórdia divina que nos chega através de máximas experiências, qual seja do lar, do trabalho, agradeçamos, mas igualmente aprendamos a santificar cada momento, né? Aprendendo a agradecer, porque tudo que nos chega é uma ação de graça. A gente sempre recebe mais do que pode dar. É um natural da vida a gente receber primeiro. A gente recebe a vida material primeiro, se prepara para depois dar. A gente inspira, pega do arzinho puro que está disponível e depois expira, dá alguma coisa para o ambiente. Um movimento natural a receber. Deus é o supremo doador e nos concede sempre. Mas a gente precisa dignificar a nossa gratidão, sabendo igualmente cultivar a alegria daquele que nos cerca, aprendendo que riqueza, poder, transitoriamente podem nos oferecer prazer, mas não nos preenchem para a imortalidade, porque a autoridade, em sentido espiritual, capacidade de disseminar o bem. Obrigado a vocês pela paciência, a bondade e a misericórdia e ouvir o meu coração. Deus lhes pague muita paz. Nós que agradecemos, Vitor, menino, pelas palavras da noite, que com certeza tocou o coração de cada um de nós, aqui, presencialmente, e todos que estão nos acompanhando, né, pela internet. E que realmente, né, como você bem colocou, a questão da riqueza real, a gente lembra de Jesus, né, que a gente coloca o nosso coração no local onde nós vamos buscar o nosso verdadeiro tesouro, né? E você bem falou da riqueza real, né? Aquilo que a gente tem que buscar como espíritos imortais que somos e que vai agregar junto a nós. Rapidamente aqui, hoje de manhã eu tive uma leitura do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, e no finalzinho, eu não sou bom de guardar as palavras, mas basicamente
o que ele nos orienta é para que a gente invista na aplicação, na poupança espiritual, através, né, das nossas boas atitudes, do nosso dever bem cumprido, da nossa consciência tranquila, porque os saques serão oportunos e até mesmo nos momentos que a gente nem espera por esses saques. Eles chegarão a nós de forma muito natural, muito espontânea, né? Então, a gente é muito grato pelas suas reflexões e que você continue sempre, né, na sua caminhada, levando a palavra de Jesus, levando a nossa doutrina espírita na divulgação, junto a tantos corações. O nosso abraço especial para você, para sua querida mãezinha, Dona Badia, que foi quem nos proporcionou o nosso primeiro contato, para chegar junto a você, né, com todo carinho, e somos muito gratos. E que em breve você esteja conosco aí no nosso Evangelho no Lar, em junho. O convite foi feito, acho que você vai estar conosco. Olha, se você, eu não sei, você deve ter compromisso, mas se você tiver um tempinho, a gente vai dar alguns avisos aqui. Se você puder e quiser retornar com a nossa prece final, você faria para nós? Posso fazer sim. Vou ficar aqui nos bastidores e na hora que for, vocês me chamam. Estarei aberto. Então tá jóia, a gente agradece desde já. Muito bem, então, os nossos avisos em relação àqueles nossos grupos de estudos, né, estão funcionando na casa, seja online, alguns presenciais e outros híbridos, né, presencial e com a participação ali de quem não pode vir à casa. Qualquer dúvida, qualquer informação, manda um e-mail para a gente no Ivon Costa, 1947@gmail.com, para se inscrever nos grupos e participar. O nosso atendimento fraterno também está ocorrendo às sextas-feiras, a partir das 15h30 até às 17h30, tá bom? Então, esse é o nosso aviso. Dando sequência na semana que vem, a nossa próxima palestra será na terça-feira próxima, às 20 horas, com o nosso Ricardo Baesso, né, estará aqui conosco, tá certo? Então, agora nós vamos passar aqui para a parte final, vamos convidar, né, ao Victor Menino para fazer a nossa prece. A gente pede apenas que nossos passistas, aqui nós estamos, ao mesmo tempo que a prece acontece, Victor, a gente faz um passe coletivo, tá, na casa, por causa do distanciamento, né? Então, os nossos passistas se colocaram aqui no salão, a gente pede para que eles se coloquem, e todos vamos mentalizar, nos unir em torno da sua prece, e sermos favorecidos, com certeza todos, pela bênção do passe, né, junto a cada um de nós. Vamos orar. Aqueles que se sentirem à vontade, fechemos os olhos, procuremos respirar conscientemente, entendendo que temos esses pulmõezinhos lindos que trabalham por nós com tanta dedicação, garantindo-nos a renovação constante dessas nossas forças, da nossa vitalidade. Sintonizemos as anteninhas do nosso pensamento, do nosso sentimento, para que assim integralmente, presentes na prece, nós estejamos na presença de Deus. Às vezes a gente ora tão desconectado, tão no automático, e a gente não consegue sentir o carinho que a paternidade divina tem pelos nossos espíritos. Quão bom é a gente se abrir com as portas do coração verdadeiramente entregues ao coração divino, que tem cuidado e ajudado-nos tanto na recomposição dos nossos seres, na cura das nossas feridas mais íntimas do espírito, na reabilitação das nossas almas. Mestre querido, impõe as vossas mãos carinhosas e meigas sobre os nossos espíritos, por vezes cansados,
tristes e fatigados diante da jornada material tão difícil e complicada. Por vezes nossas dores, nossas aflições têm origem nas nossas apreensões de ordem material, nossas preocupações e frustrações diante da matéria. Tantas vezes nossas dificuldades apontam preocupações diante dos entes queridos, de situações que não estão no nosso controle, de enfermidades no corpo. Estende, Senhor, com compaixão vossas mãos misericordiosas, que elas possam carregar o magnetismo divino, oferecendo perispiritualmente um banho de luz, que acolhamos através desse corpo que temos, cada uma dessas forças sagradas, aprendendo a converter em paz, em equilíbrio, em saúde, em esperança, em serenidade. Senhor, ensinai-nos a caminhar na vida, um tanto que mais atentos com o nosso ser, fazendo a faxina do nosso coração tão necessária na trajetória material, que aprendamos, sobretudo, a faxinar os sentimentos, não deixando as sujeirinhas do ressentimento e da mágoa, do ódio e do rancor permanecerem no nosso ser. Aprendamos a deixar ir esses sentimentos que não mais nos beneficiam, permitindo assim que o amor do alto penetre-nos mais profundamente e nos reerga para o trabalho e para a lida diária. Que essas forças vitalizantes possam nos pacificar, nos ajudando a entender melhor a vida e a direção das coisas. Que sejamos contigo, Senhor, como o Senhor és conosco. Que assim seja.